Olha só, aqui nós temos sempre uma boa conversa, né? Uma conversa às vezes séria, necessária, sobre saúde. E hoje tenho aqui a Débora, que a Débora trabalha com material cirúrgico. Mas eu estou muito preocupado, né, com a questão também dos casos de AVC. Débora, muitos casos de AVC, né? Ah, sim. Muita gente nova também, né. Então as pessoas não têm muito muito conhecimento, né, do que causa o AVC, o que vem a causar o AVC. Então e a gente não tem, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, não tem um centro de AVC, né, então a pessoa passa mal. Tem algumas coisas na internet que as pessoas conseguem entender um pouco melhor que tipo de quando você começa a ter alguns sintomas, né, e aí você pega e procura o especialista, mas na hora H em si, você não tem um centro de AVC, então assim, tem acontecido muito, inclusive aqui no Rio tem até alguns colegas que a gente conhece que tiveram, né, a infelicidade de ter um AVC. São segundos que salvam vidas, né? Sim. A identificação do AVC é exatamente isso, né? Exatamente, salva a vida. Você tem um tempo hábil, né, então até você passou mal, está passando mal aqui, até se alguém tiver um pouco de noção do que você está tendo, de repente já te encaminha até para um lugar mais certo, que tenha talvez uma hemodinâmica e tudo mais. Mas se está passando mal, leva para um hospital que não tem essa estrutura, aí até você chegar lá, eles identificarem que é aquilo, aí ligarem para o médico que é referência daquele, né, que é da parte de AVC, que é um neuro, né, que a gente pode dizer, que é na parte de endovascular, e aí até indicar você para o lugar certo, até diagnosticar aquilo ali, pode ser que você ainda tenha sorte, senão você pode passar a ter sequelas, né. Coisa que se você tiver um estudo, se alguém realmente tiver conscientização, se a gente conseguir fazer isso mais para a população, talvez as pessoas consigam ter um cuidado maior e conseguir, né, ter um tratamento, né, com antecedência, alguma coisa parecida. Eu tinha essa pergunta triste ele fazia, se era inevitável as sequelas. Então, se você fizer sempre, estiver se tratando, estiver indo a médico, você pode evitar, sim. Do nada, às vezes tem uma pessoa nova que malha, que se cuida, que você não tem nada. Como teve um amigo nosso agora há pouco tempo que aconteceu, o cara estava malhando, cara novo, e aí passou mal, caiu no chão, passou mal, levaram ele para o hospital e aí foi diagnosticado, né. Ele conseguiu, ele agora já está voltando ao normal e tal, porque dele foi muito rápido. Conseguiu levar a tempo, foi visto, né, que era o quadro que ele tinha era exatamente esse, e aí com isso ele conseguiu se recuperar, mas tem casos que você não consegue se recuperar. E nesse tratamento envolve a fisioterapia? Sim, sim. Depois você tem a parte de fisioterapia para poder, porque depende, tem um grau, né. Então tem pessoas que de repente começam a ficar com um pouco com a falando um pouco complicado, né, ou alguma coisa na parte do braço, aí você vai fazendo fisioterapia. E tudo vai dependendo do grau do que você tem, né, do que você teve, como que funcionou o seu problema. Eu tenho uma amiga que trabalha na Cruz Vermelha e ela me alertou isso, né, que é a questão dos segundos que salvam vidas, né. Um caso de atendimento em 3 minutos é um resultado, um caso de 6 horas de um paciente é mais agravante, né. Exatamente. Então, a família tem que ficar alerta a isso, né. Sim, hoje em dia, né, a internet está aí, então se você consegue. Eu sou muito curiosa, independente de trabalhar com isso há muitos anos, eu com a parte de estética, de saúde, essa coisa hormonal da mulher 40 a mais, então eu estudo muito sobre isso, né, eu busco muito entender para eu mesmo me cuidar, eu mesmo me analisar, e aí eu sigo ali junto com o meu médico, porque aí eu discuto. Mas se a pessoa consegue ver buscar essas informações na internet, porque tem muitos lugares que têm essas informações, por exemplo, você está ali com a sua avó e aí ela começa tá lendo um livrinho para você, tem muito legal isso, eu vi no outro dia. Ela está ali lendo para você, ela começa a o livro cai da mão, assim, você começa a ver que ela teve né, na parte do braço, uma fraqueza. Então se tiver um adulto em casa que consegue ver que do nada ela teve isso, opa, isso já pode ser um sintoma. Aí se ela começa também a falar meio que torto do nada, então é outro sintoma. Então, hoje dá para você estudar um pouco, ter essa noção para você ajudar, pelo menos gente próxima a você, né, que mora com você. Então isso já é uma ajuda. Mas o ideal é realmente você estar indo fazer aqueles exames, né, check-up para poder estar
evitando, né. Eu sou muito leigo nessa questão, por isso aproveito, né, também um compromisso com quem também está em casa. Ele pode ser paulatinamente, não ocorrer de uma hora para outra? Então, normalmente acontece de uma hora para outra. Quando você tem, né, é de uma hora para outra. Você está ali, do nada você tem. Você tem um desses sintomas ou até mais, tudo vai dependendo do grau, né, do que você já porque quando você vai no médico periodicamente, você vê que você o médico analisa o que manda fazer todos os exames e vê que você está dentro de um contexto para a tua idade e vai cuidando. Mas quando você não faz esse tipo de exame e tudo mais, aí você quando vai ver já Entendi. A situação é grave, né. Agora você alertou a necessidade de um centro específico, é isso? isso. Eu estou tentando junto com o pessoal da empresa, para a gente estar tendo reuniões com prefeituras, né, com secretário de saúde, para a gente alinhar isso, para poder pegar parceria com algum hospital, junto com a prefeitura, parte de SUS mesmo, né? Para a gente poder, você passar mal aqui, se alguém diagnosticou, já olhou, que acha que você teve um princípio de AVC, te levar especificamente para aquele lugar. Porque ali já vai ter um profissional da área certo, então você otimizou o tempo. Então a chance de você não ficar com a sequela é muito menor, né? Então isso ajuda a população. Então é uma coisa que a gente está lutando aí para fazer com que os prefeitos, governo, enfim, que a gente atende o Brasil todo, então é uma forma que a gente tem de ajudar, né, a população. Fundamental isso, atenção secretário de saúde, o Ministério da Saúde, né. A saúde é a maior moeda, a moeda mais cara, né. Exatamente. Agora eu tenho também um compromisso com quem está em casa. E quem gostaria de conversar com você, lhe convidar para uma palestra, onde pode lhe encontrar na internet? Então, na verdade, eu nem dou palestra, eu trabalho, né, eu forneço esse material, né, para paciente, né, então a gente visita os médicos, apresenta o produto, não só eu, né, tem outros representantes de outras marcas, mas eu sou a única empresa na América Latina que produzo esse material. Então, no Brasil, eu sou a única, né, a única empresa que faz. Então, eu não é que eu dê treinamento, a gente dá treinamento para os médicos, o pessoal dos vendedores, essas coisas, eu não dou palestra, não dou palestra quanto a isso, mas eu acho que tem muito material na internet que vocês podem, se informar, entender como é que você consegue ficar um pouco mais segura quanto a isso, evitar, né, que você tenha, não é uma coisa de 100%, mas você conseguindo, entrar na internet, você consegue ter um pouco mais de visão, né, do que é exatamente um AVC. Eu só quero te agradecer e dizer até que você me ofereceu uma boa palestra. Ah, Eu espero, inclusive, lhe encontrar outras vezes para que a gente possa ampliar essa conversa, porque é muito importante, tratamos sobre saúde, né? com certeza. Eu acho que quanto mais a gente está eu acho que, assim, a internet abriu pra gente. Hoje você não ter noção das coisas é uma opção, né. Mas eu acho que você tem essa ferramenta muito fácil, hoje todo mundo tem internet, se não tem num lugar mais simples, você vai no lugar próximo ali, pega o Wi-Fi de alguém, então, assim, não tem como você não ter acesso a essas informações, né. Então, eu aconselho, eu acho que é uma coisa que vale a pena você estar ciente. Que a nossa conversa circule pelo Brasil. Ah, sim, com certeza. Muito obrigado. Uma ótima conversa, né, gente?